depois vem Little Nightmares 2, um jogo com um grandioso final e um tanto quanto também misterioso, que a gente, por exemplo, pegar aqui direto do começo, que, claro, também tem alerta de spoilers. Se a gente pegar este final em específico, ele foi um final tão grandioso quanto foi o primeiro jogo, do primeiro game, com aquele final no qual a Six mata, no caso, devora aquela entidade, no qual, através de teorias na internet e tal, a rapaziada deu o nome dela de Geisha. Mas neste final em específico, ele foi um final que, cara, tu pega muitas interpretações. Muitas coisas podem, durante o jogo todo, não só pelo final, muitas coisas são interpretações. Muitas coisas podem ser metáforas, analogias para outros significados. Mas, enfim, sobre este final, se a gente pegar do contexto em si, do local que aparentemente eles estão na torre de transmissão, o local onde a Six habita, digamos assim, tem vários objetos, várias coisas que remetem a alguma relação com a Six. Por exemplo, a caixinha de música, que é a mesma caixinha que a gente vê com o Mono lá no início do jogo, com ela lá aprisionada na cabana do caçador, que é uma coisa que provavelmente representa muita coisa para a personagem. E é só um ponto de curiosidade, um ponto sobre uma coisa interessante a ser observada, como também a própria mala, que também está no primeiro jogo, que fica ali atrás da Six, onde o Mono consegue pegar o martelo para poder quebrar a caixinha de música, para poder ir quebrando aos poucos aquele objeto que aparentemente controla a Six, digamos assim, um objeto que armazenou a alma, talvez, provavelmente, porque quando você o quebra, você liberta a Monster Six, e ela volta ao estado normal, aparentemente. E aí que começa todo o desenrolar, que deixou muitas pessoas boquiabertos e alguns outros não, talvez decepcionados, tristes, com raivas, ou já teorizando sobre muitas coisas. Mas quando Six e Mono eles estão fugindo ou sendo perseguidos por este monstro, por esta entidade que está na torre de transmissão ou é a própria torre de transmissão, eles seguem para um caminho no qual, quando chegam naquela espécie de ponte, a Six, se você perceber bem brevemente, ela para, olha para trás e vê o Mono chegando. Se Six realmente estava com a intenção de abandonar o Mono, por que ela pararia, olharia para ele e ainda tentaria, em alguma possibilidade, puxá-lo para cima? Se ela já tinha intenções erradas, digamos assim, de já abandonar o Mono. Porque a gente consegue perceber que ela fica por um bom tempo segurando ele. É uma coisa que a gente pode interpretar de várias maneiras. É uma coisa que muitas coisas podem sair disso. Por exemplo, uma teoria que diz de que, como a Six já tinha sido pega pelo The Thin Man, o Homem Magro, ela possivelmente já teria visto o rosto dele e possivelmente notado alguma semelhança com o Mono, talvez, porque ali naquela situação ele já estava sem a máscara dele, sem aquele tipo de chapéu. Então existe essa possibilidade da Six ter naquele momento visto o rosto do Mono, ou naquele momento que ela já estava em si, saindo da Monster Six, porque ela fica em uma posição totalmente estranha, olhando para o Mono, e ter feito essa semelhança com o Homem Magro, com aquele cara do chapéu, e assim soltado o Mono. Mas existe uma outra teoria que também entra nessa questão de, por exemplo, a Six simplesmente ter soltado ele para que ele ficasse lá de uma maneira que ele estivesse salvo. Porque como a Six ela esteve em uma situação em que ela só queria ficar lá com ela mesma, digamos, entre aspas, segura, ela pode ter pensado nisso para que
ele não saísse de lá junto com ela, e em algum momento ela pudesse devorar ele, talvez, por ela já saber que ela tem tal semelhança com a fome dela, é uma possibilidade. É uma grande coisa que muitas pessoas chegam a teorizar de, por exemplo, este jogo não ser uma prequel, de realmente ser uma sequel, e a partir do momento que a Six devora lá a geisha, ela sai do Demal, do barco, e vai para a cidade. Lá na cidade ela pode ter sido capturada, talvez. É uma teoria que tem essa relação de The Little Nightmares ser uma sequel e não uma prequel. Mas, logo, se realmente este jogo se passar depois dos acontecimentos do primeiro jogo, esta teoria realmente poderia fazer sentido. Dela saber que ela tem esses poderes e ela ter esta questão com fome, e como a gente já viu lá no primeiro jogo, ela comer até um nome que a gente viu através do DLC, que o nome era um protagonista, uma criança, um personagem. É uma coisa que a gente pode parar pra pensar, e se realmente pode ter pensado em uma maneira de salvar o Mono em uma espécie de retribuição pelo que ele acabou fazendo por ela, salvando-a também. Porque é uma coisa até que tanto curiosa no mesmo próprio do início do jogo. Porque quando a gente vê, quando o Mono salva a Six, por alguma razão, porque a gente vê que o Mono tá saindo de uma TV, de algum outro lugar, ele tá indo para algum objetivo. Será que ele já estava indo salvar a Six de alguma maneira? Ou não? Porque ela acaba fugindo dele. Quando ele quebra a porta lá para tentar puxar ela, salvar ela, no caso. É uma coisa que também a gente percebe que na primeira vez que eles se encontram ali no jogo, a Six acaba fugindo, e quando ela vê que ela precisa de ajuda, ela pede ajuda pro Mono, e ali os dois seguem juntos nesta missão de seguir até a torre de transmissão. Então ali naquele momento a Six pode ter percebido que ela precisava de ajuda e não teve outro. Acabou se juntando com o Mono para poder seguir em frente. Mas no primeiro momento a gente pode até perceber que ela simplesmente só queria fugir dali e não ficar perto dele. Porque de alguma maneira a gente não sabe o que aconteceu antes. O Mono já estava nessa empreitada e ou acabou encontrando a Six, ou ele já estava atrás dela, salvando-a por já ter sido pega pelo caçador. Mas pode ter uma contraditória nisso, pois quando a gente vê a questão da Six lá na cabana do caçador, a gente percebe que ela já está lá há um bom tempo. A gente percebe nas paredes que há vários riscos de contando os dias. Ou seja, a Six realmente pode estar lá, né? Pegando de teoria de ser uma sequel ou uma prequel, tanto quanto faz em cada uma das duas, ela provavelmente saiu do Demal, do barco, foi pega e tá lá por um bom tempo. Ou se for uma prequel, ela realmente foi pega de alguma maneira e tá lá também por um bom tempo. E o Mono foi lá, como citado, pode ser que ele queira salvá-la, por já conhecer, fazer parte de algum grupo de crianças sobreviventes. E são coisas que a gente pode acabar descobrindo em futuras DLCs ou no terceiro jogo. Mas existe uma coisa que é um tanto quanto curioso também. Por exemplo, se a gente pega para perceber o design em si da Monster Six, ali no final do jogo, a gente vê que tem umas relações, umas referências, digamos assim, a certos traumas dela. Porque se realmente o Little Nightmares 2 for uma sequel, ou ser uma continuação do primeiro jogo, direto, tem até que sentido o que acontece ali na Monster Six. Porque, por exemplo, a Six, ela tem aqueles grandes braços e ela tá enorme, com grandes pernas também. Se aquele local, como também faz com o Mono, se aquele local pega com essas questões de traumas e transforma a pessoa em seu maior trauma, digamos assim, seus medos talvez, faz sentido esse jogo ser uma sequel. Porque a Six, ela tendo esse design baseado, por exemplo, no Zelador, que você tem essa questão de braços longos, pernas longas e tal, corpo grande, semelhante ao design do Zelador do primeiro jogo. Como também misturado com a Lady, a dama, que também é do primeiro jogo, que ela tinha esse grande trauma. Simplesmente porque ela controlava o navio e tal, e toda aquela questão que a gente já sabe do primeiro game.
sendo então um dos maiores traumas delas, talvez, dela no caso. Fazendo sentido também com a mala que tá lá atrás da Six. Porque se realmente for uma sequel, faz sentido ter aquela mala lá. Porque ela já conhece essa mala, que foi a mala que ela foi aparentemente pro Demal, pro barco. Porque se a gente perceber, é a mesma mala. Ou seja, faz sentido o jogo ser realmente uma sequel, ser uma sequência, tendo todas essas referências de traumas da Six com o design dela de monstro. Como também faz sentido ter a mala ali, que é do primeiro jogo, e esse design semelhante com o Zelador e a Lady, a Dama. E uma outra coisa também que é curioso sobre essa situação é que a Six, basicamente, ela se comportou de uma maneira como se ela quisesse ficar sozinha, com a caixa de música, no caso, que também é encontrada no início do jogo, quando o Mona tenta salvá-la, como citado já anteriormente. Tanto que, no começo, quando a gente entra pela primeira vez na porta, ela simplesmente tá tranquila. Ela não tenta matar o Mono, o protagonista. Ela só quer ficar ali tranquila e ainda segue o Mono quando a gente consegue chamar ela. Ou seja, ela não é violenta nessa primeira ocasião. Ela fica empurrando a gente até no momento que a gente vai lá e bate pela primeira vez na caixinha de música. Se a gente pegar de relação com isso, tanto quanto com essa relação do Mono, quando ele fica lá preso, aparentemente pode ser, é uma possibilidade, que a torre de transmissão, se eles realmente estão lá dentro, pode criar um certo tipo de objeto para todos que ficam lá, como uma maneira de retroceder estes acontecimentos, estes fatos na pessoa em si. No caso da Six, é a caixinha de música por ser alguma coisa referente a ela. Já para o Mono, poderia ser a cadeira. A cadeira poderia ser a maneira de retroceder o que aconteceu com ele. Vai que, destruindo a cadeira, o Mono poderia voltar ao normal. É uma possibilidade. É uma outra interpretação, uma outra teoria. Que a gente não sabe, cara. É tudo interpretação. Não há nada entregado de bandeja pelo jogo. Ou seja, se realmente todos que estão lá têm um objeto que possa ser destruído para voltar ao normal, simplesmente a Six tem lá a caixinha de música e o Mono poderia ser a cadeira que é apresentada para nós. Que, aliás, a cadeira realmente aparece logo após ele ser abandonado lá. E também fica após ele ser controlado, digamos assim, ser absorvido pela entidade, pela torre de transmissão. Ele também fica lá junto à cadeira. Que é uma coisa que, aliás, as pessoas, eu vi pessoas citando dele estar crescendo, envelhecendo lá dentro. Mas vale o mesmo também para Six, porque ela ficou grande. Ela se transformou naquele monstro. Do nada, de repente, não passou nem dias, nem horas, quando a Six foi capturada e a gente continuou jogando com o Mono. Pode ser que realmente haja uma transformação lá dentro, como aconteceu com a Six, e pode facilmente ter acontecido com o Mono. Dele não ter crescido, dele não ter envelhecido, dele simplesmente ter se transformado nesse tipo de entidade, no Homem Magro. Que aí entra também uma outra questão que muitas pessoas chegam a especular. Será que é um looping ou um paradoxo? É até uma coisa de ser discutido mais pra frente, em uma outra ocasião. Mas, sem entrar nesse quesito de looping temporal ou um paradoxo. É uma coisa até que para ser levado a um outro conteúdo, a um outro vídeo, digamos assim. Se a gente pegar dessa questão de que a torre de transmissão, no caso, essa entidade, se eles realmente estão lá dentro, ela realmente transforma a pessoa em seus maiores medos, seus maiores traumas. No caso da Six, o Zelador, a Lady e afins, tendo lá em volta dela referências que são relacionadas a ela, como citado a caixinha de música, outros objetos que a gente vê ela pegando pelo jogo, como o patinho, aí a mala, que também tá no primeiro jogo, que aí tem toda essa questão de, por exemplo, ser uma sequel ou não uma prequel, e por aí vai. Então a gente pode interpretar da seguinte maneira: é realmente uma entidade que transforma, e ele não cresceu, não envelheceu, realmente foi transformado também após ter derrotado o antigo, entre aspas, Homem Magro, The Tin Man. Mas aí entra toda aquela questão de se realmente ser uma sequel, ela ter deixado ele cair simplesmente por causa de seus poderes e a grande fome que ela tem. Tanto que a gente vê lá no final secreto que isso realmente acontece lá com a Shadow Six e tal. A gente realmente não consegue entender
o raciocínio que há por trás das Six, porque são muitas possibilidades, como citado, são muitas interpretações, são vários tipos de teorias que podem surgir a partir disso. E muitas delas podem ser quebradas numa futura DLC, no futuro jogo. Porque é isso que os desenvolvedores querem, cara. Eles não explicam basicamente nada com o jogo e existem as teorias. E a gente interpreta a partir do contexto que é entregado pelo jogo. Tanto que nem diálogo existe. Então a gente só pode especular. Então a gente pode basicamente pegar essas teorias citadas ou pegar algo bem mais simples, bem mais básico dela ter ficado ressentida pelo que o Mono fez. Simplesmente ter deixado ele cair porque ela quebrou a caixinha de música dela e tal. É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma grande possibilidade também, como todas as outras teorias. Aí tem aquela questão dela ter deixado ele cair depois de ver o rosto, ou simplesmente pelos poderes, e a fome dela e tal, e entre várias todas essas questões, todas estas interpretações. Tanto que a gente pode até ver que, por exemplo, ele usa uma máscara, um chapéu no jogo todo, tanto que tem até aquela mecânica de chapéu. Será que é um tipo de metáfora do próprio jogo para o que é apresentado no final? Além de que o próprio Tin-Man, o Homem Mago, também utiliza um chapéu, é uma possibilidade. É uma possibilidade de ser uma metáfora que o próprio jogo entrega no contexto. Ou talvez ela nem tenha olhado para a cara dele, mas muitas pessoas realmente podem acabar ficando, no caso, bem decepcionadas talvez com a Six ou com o final, simplesmente por estarem acostumadas com finais felizes ou finais que são coerentes com o que a gente busca, mas eu acredito que realmente pode ter sido um final bem interessante, com grandes possibilidades, uma grande porte de teorias. São vários tipos de vídeos que podem ser feitos pela comunidade para continuar falando sobre o jogo e até uma DLC sair, que é certeza que uma DLC vai sair sobre o jogo, como também saiu sobre o primeiro. E também tem aquela questão de que o jogo simplesmente é um looping temporal, um paradoxo temporal, tendo em relação de que o Mono é o próprio Tin-Man, no caso, o Homem Magro, e existe ali um looping, ele volta para tentar se salvar, ou salvar a Six, alguma coisa assim. Aí essa teoria também se expande de, por exemplo, a Six ser a própria Lady, e esse jogo ser realmente uma sequel e não uma prequel, e ela realmente ser a dona lá do barco, a mulher já com os poderes, aí reinicia o loop. Então é uma coisa que necessitaria de um vídeo específico para isso. Mas, no mais, seria isso. São grandes possibilidades. Caso a gente encontre muito mais coisas, muitas mais teorias que possam realmente fazer sentido sobre este final em específico, vai ser bem interessante e a gente fica no aguardo de uma DLC.